Quando ela abriu os olhos, o destino do estancieiro mudou para sempre. O cheiro de pólvora e terra queimada ainda picava o ar daquele fim de tarde. Uma fumaça rala subia dos campos, como um suspiro cansado da guerra que tinha passado por ali. O silêncio era pesado, cortado apenas pelos gemidos fracos de quem ainda lutava contra a morte. Montado em seu baio forte, o estancieiro Fábio Dornelles apertava os dentes, o rosto marcado pela pressa e por uma culpa que doía na alma. Tinha demorado. Sempre demorava quando mais precisavam dele. Havia corrido para a estância vizinha assim que soube do ataque, mas a visão que encontrava era de desolação. Cavalos mortos, casas queimadas, corpos espalhados pelo chão. O coração de Fábio batia forte, cheio de amargura. Ele se sentia um fracasso, um protetor que chegara tarde demais. Seus olhos azuis, acostumados a varrer a imensidão do pampa, procuravam por algum sinal de vida em meio à ruína. Foi quando a viu. Caída perto de um tronco queimado, quase escondida pela sombra, estava uma mulher. O vestido simples e florido, agora rasgado e sujo de sangue, mal cobria sua figura frágil. A pele pálida, os cabelos castanhos espalhados pela terra. Fábio saltou do cavalo com uma agilidade desesperada. Não, não pode ser, murmurou, ajoelhando-se ao lado dela. O medo gelou suas veias. Ela parecia sem vida. A beleza da moça, mesmo manchada pela dor, era visível. Um rosto delicado que agora só mostrava o sofrimento. Com cuidado, ele tocou o pescoço dela, procurando o pulso. Fraco, mas ali. Uma pequena esperança acendeu em seu peito, mas a culpa por ter chegado depois da desgraça ainda o consumia. Ele a ergueu nos braços, sentindo o peso leve e frágil do corpo dela. A roupa ensanguentada manchou sua camisa, mas ele não se importou. Seus olhos varreram o rosto dela, buscando algum sinal. Foi então que aconteceu. Por um instante que pareceu uma eternidade, os olhos dela se abriram. Eram de um castanho profundo, turvos de dor e confusão, mas com uma faísca tênue de vida. Ela o olhou e, naquele breve segundo, uma conexão estranha e poderosa se formou entre eles. Era um olhar de entrega e de um medo antigo, mas também de uma força que Fábio não esperava encontrar em alguém tão machucado. Seus lábios moveram-se, como se quisessem dizer algo, mas nenhum som saiu. Então, como uma vela que apaga com o vento, a faísca sumiu e ela desmaiou novamente em seus braços. Fábio apertou-a contra si, sentindo o calor tênue do corpo dela. Aquele breve olhar o atingiu com uma força que o abalou. Ele tinha falhado em proteger aquela gente, mas não falharia com ela. Não novamente. O pampa era vasto e cruel, mas a partir daquele momento, aquela prenda seria seu dever, sua promessa. Ele a levaria para a estância Rincão da Esperança, e lá ela lutaria para viver. E ele lutaria para que ela vivesse. Fábio Dornelles atravessou o portão da estância Rincão da Esperança, com a prenda em seus braços, o cavalo ofegante sob o peso da urgência. A noite já caía, pintando o céu de um roxo melancólico, e as luzes da casa grande pareciam um farol de esperança em meio à escuridão daquele dia. Os peões que se apressaram em sua direção viram o rosto sombrio do estancieiro e a figura inerte que ele carregava, e o murmúrio de preocupação logo se espalhou. Dona Mariana, a governanta de mãos firmes e coração mole, foi a primeira a alcançá-lo. Seus olhos, acostumados a ver de tudo naqueles tempos de guerra, arregalaram-se ao ver Zulmira tão machucada. "Pelo amor de Deus, meu filho! O que aconteceu?" ela exclamou, já abrindo passagem. Fábio não respondeu com palavras, apenas com o olhar. Um misto de dor, culpa e uma determinação férrea. Ele subiu as escadas do casarão com Zulmira nos braços, pisando firme, sentindo o corpo dela pesado e leve ao mesmo tempo. A levou para o quarto de hóspedes, o mais claro e arejado da casa, e a deitou com todo o cuidado na cama ampla,
coberta com um enxoval de linho branco. O sangue dela manchou a pureza do tecido, um lembrete cruel do que havia acontecido. Dona Mariana já trazia água morna e panos limpos. Vou mandar chamar o doutor Severino. Ele deve estar na cidade, mas virá. Enquanto esperavam, Fábio observava a prenda. A febre alta deixava o rosto dela corado, e a respiração era curta e arrastada. Seus lábios, agora secos, moviam-se de vez em quando, soltando sons baixinhos e ininteligíveis. Eram palavras cortadas, como galhos secos quebrando ao vento, sem sentido, mas que pareciam carregar um aviso, um lamento antigo. Fábio se aproximou, tentando decifrar o emaranhado de sons, mas era impossível. A culpa apertava seu peito. Se ao menos tivesse chegado antes. O doutor Severino chegou no meio da noite, um homem já grisalho, com as mãos calejadas pela lida e pela medicina de campo. Ele examinou Zulmira com seriedade, a testa franzida. O prognóstico não era bom. A febre é alta, estancieiro, e o ferimento, embora não seja o mais profundo, está infeccionando. É preciso esperar. O corpo dela vai lutar, mas não posso prometer nada. Aquelas palavras caíram sobre Fábio como pedras. Ele ficou no quarto, observando a prenda. O sono não vinha. Cada suspiro dela era um golpe em sua consciência. Em seus pensamentos, as cenas do dia se misturavam com lembranças antigas, pesadelos de falhas passadas, de momentos em que não conseguiu proteger quem amava ou o que era seu. O medo de deixar a estância desprotegida, de ver tudo virar fumaça, era um fogo que ardia dentro dele. E agora ali estava ela, uma vítima da sua demora, da sua falha. Enquanto Fábio se debatia com seus demônios, Zulmira, na inconsciência da febre, navegava por seus próprios pesadelos. Fragmentos do ataque se misturavam em sua mente. Mãos rudes acalando, o cheiro de fumaça, a dor, o desespero de tentar gritar, de avisar e ser silenciada. Ela se via caindo, a voz presa na garganta, o aviso inútil. Em seus sonhos febris, a sensação de não ser ouvida, de ser invisível, era mais real do que qualquer ferimento físico. Ela lutava, mesmo dormindo, contra as sombras que a haviam calado. Fábio observava o rosto da prenda, banhado pelo suor da febre. Mesmo em meio à tragédia, algo nela o puxava, uma estranha atração que nascia da vulnerabilidade e da força que ele vira em seu olhar momentâneo. Ele se sentou em uma cadeira ao lado da cama, sua mão grande e forte descansando sobre a coberta, perto da mão pequena e frágil dela. Não havia toque, mas a proximidade era uma promessa silenciosa. Ele a protegeria, custe o que custasse. Zulmira sentiu um calor suave no rosto, um cheiro de linho limpo e ervas secas. O colchão era macio e por um instante ela se demorou na estranha sensação de paz. Um gemido fraco escapou de sua garganta quando tentou se mexer. A cabeça latejava, o corpo doía em cada pedaço, mas a febre forte parecia ter baixado. Lentamente, os cílios pesados se ergueram. A luz de um sol já alto entrava pela janela grande, iluminando um quarto que não era o seu. Paredes claras, móveis de madeira maciça, uma colcha bordada com capricho. E então, ela o viu. Sentado numa poltrona perto da janela, grande e sério, estava o estancieiro Fábio Dornelles. Seus olhos azuis, antes cheios de um desespero que a tocou, agora a observavam com uma intensidade que a fez prender a respiração. Era o mesmo olhar do campo, mas agora mais firme, quase de comando, e ainda assim com uma sombra de algo que ela não sabia nomear. Ele não se moveu, apenas a fitou. Zulmira sentiu um calor subir pelo rosto. Uma mistura estranha de vergonha pela sua fraqueza e um fascínio que não conseguia entender. Ela tentou falar, tentou perguntar onde estava, o que havia acontecido, mas a garganta estava seca, arranhando, e nenhum som saiu. Apenas um sussurro rouco, quase um lamento. A frustração a invadiu.
forte e amarga. Era como se as mãos que a calaram no ataque ainda estivessem ali, apertando sua voz, impedindo-a de se fazer ouvir. Fábio se inclinou um pouco, os olhos estreitos, como se tentasse decifrar o que ela queria dizer. Mas ele não se aproximou mais. Seu rosto, embora sem a culpa desesperada de antes, continuava sério, distante. Ele parecia focado, não nela como uma pessoa, mas na sua recuperação, como um trabalho a ser feito, um dever. Era um cuidado, sim, mas um cuidado que parecia uma tarefa, não um carinho. Aquela distância, mesmo com a proximidade do olhar, era um muro invisível entre eles. Nesse momento, Dona Mariana entrou no quarto com uma bacia de água e panos limpos. Seu sorriso gentil foi um alívio. Que bom que acordou, minha filha. O estancieiro não saiu daqui 1 minuto sequer, ela disse, ajeitando as cobertas com mãos firmes e carinhosas. Fábio se levantou, a sombra de sua figura preenchendo o quarto. Vou ver as rondas. Chame se precisar de algo, Mariana. Ele disse, a voz grave e firme, sem olhar novamente para Zulmira, ou talvez com um olhar tão rápido que ela não percebeu. Ele saiu e o silêncio que ele deixou era quase tão pesado quanto sua presença. Zulmira observou Dona Mariana cuidá-la com ternura, limpando seu rosto, oferecendo um pouco de água. A água gelada desceu queimando pela garganta, mas trouxe um pouco de alívio. Ela estava salva, sim. Mas a sensação de ser um peso, de ser apenas um corpo a ser curado, começou a se aninhar em seu peito. O estancieiro a havia salvo, mas não havia calor em seu olhar, apenas vigilância. E lá fora, ela podia ouvir o som dos cavalos, a voz grave de Fábio dando ordens, a estância se preparando para a guerra. Ele estava focado em proteger tudo, e ela era apenas mais uma parte desse tudo que precisava de proteção. Seu segredo, o que ela tentara gritar, parecia ainda mais pesado agora que sua voz não queria sair. Os dias se arrastavam como nuvens pesadas sobre a estância rincão da esperança. Zulmira, ainda fraca, sentia o corpo tentando se reerguer, mas a convalescença era lenta, um tormento silencioso. Passava as horas na cama ou sentada à janela, observando o pátio, os peões em suas lidas, Dona Mariana cuidando do jardim. Era um mundo em movimento, e ela, parada, sentia-se um espectro, um peso a ser carregado. Seus olhos castanhos, antes tão cheios de vida, agora carregavam uma melancolia discreta. Ela observava Fábio. Ele era a força que movia a estância. Passava o dia a cavalo, inspecionando as cercas, conversando com os capatazes, sua voz grave ecoando ordens que faziam os homens se apressarem. Havia uma vigilância constante em seus movimentos, um olhar atento que varria os horizontes, sempre à procura de ameaças. A estância, com seus muros fortes e suas defesas reforçadas, parecia um forte erguido contra o mundo lá fora, um mundo de guerra e perigo. Zulmira percebia essa tensão no ar, o cheiro de pólvora que parecia nunca se dissipar completamente. E com isso vinha a sensação pesada de ser um estorvo. Sua recuperação era demorada, e cada dia a mais na cama da estância de Fábio reforçava a ideia que se aninhava em seu peito. Ela não merecia ser salva. Era um fardo, uma boca a mais para alimentar, um corpo ferido que precisava de cuidados em tempos tão difíceis. Ela falava pouco. Pedia menos ainda, preferindo o silêncio e o auto-isolamento. Seu corpo se curava, mas a alma permanecia em sombras. Às vezes, quando o sono a vencia, flashes rápidos e dolorosos invadiam sua mente. Mãos rudes cobrindo sua boca, o cheiro forte de suor e medo, a escuridão que vinha antes da dor. Eram imagens fugazes, quase oníricas, mas que a deixavam suada e arfante, a garganta fechada, a voz presa como se ainda estivesse lá, naquele momento terrível. Aquelas lembranças não a deixavam,
alimentando seu silêncio e sua crença de que seu aviso, sua tentativa de gritar, havia sido inútil e, portanto, ela não merecia a salvação que agora recebia. Fábio, por sua vez, era uma figura imponente, um estancieiro poderoso. Mas Zulmira, em sua quietude, via a amargura que endurecia seus traços. Ele parecia carregar o pampa nos ombros, e cada decisão, cada ronda, cada ordem era permeada por uma necessidade inabalável de proteger. Sua falha em proteger a estância vizinha e, de certa forma, ela mesma o assombrava. Ele não falava sobre isso, mas seus olhos mostravam o peso. O foco de Fábio na guerra, na defesa da Rincão da Esperança, era quase uma fuga. Ele se jogava no trabalho, na estratégia, na segurança, como se pudesse, através da ação, apagar a culpa que o corroía. Ele passava pela porta do quarto de Zulmira, às vezes parando um instante, os olhos azuis varrendo o quarto, mas sem se demorar. Não havia raiva, mas uma distância que doía em Zulmira. Ele a via, sim, mas como um campo que precisava ser guardado, um bem a ser protegido. Ela era parte da estância, e ele a defenderia com a mesma ferocidade com que defenderia suas terras. Mas a pessoa, por trás da prenda ferida, a mulher que tentou avisar, permanecia invisível para ele, ou assim ela sentia. Zulmira sentia-se um pouco mais forte a cada manhã. As dores diminuíam e a febre, enfim, a havia abandonado. Agora podia caminhar pelo casarão, embora ainda com passos lentos e incertos. Tentou ajudar Dona Mariana com pequenas tarefas, arrumar uma almofada, descascar batatas, mas a governanta a afastava com um sorriso gentil. Não, minha filha. Sua força ainda não voltou por inteiro. Descanse, que o tempo se encarrega do resto. Mas o descanso não trazia paz à alma de Zulmira. Ela se esforçava para interagir, para mostrar que não era um fardo, que podia ser útil. Tentava puxar conversa com Fábio quando ele passava pela sala ou quando se sentava à mesa para as refeições, os olhos sempre cansados, mas alertas. O dia está bonito hoje, estancieiro, ela murmurou uma manhã, enquanto ele tomava o café apressado, os olhos fixos na janela. Fábio apenas acenou com a cabeça. Sim, bom tempo para as rondas, respondeu a voz grave sem se virar. Seus olhos azuis varriam o horizonte, buscando algo que ela não podia ver. Ele era gentil, oferecia um pedaço de pão, um gole de leite, mas era um gesto de quem cumpre uma obrigação, não de quem se aproxima. Seu olhar, quando a encontrava, era de vigilância, como se ela fosse mais um pedaço da estância que precisava de sua proteção. Não havia calor, apenas a sombra do dever. Aquela barreira entre eles era palpável, uma muralha invisível erguida por ambos. Zulmira sentia a distância em cada palavra curta, em cada olhar que passava por ela sem realmente vê-la. Ele a tratava com respeito, sim, mas era um respeito quase formal, como se ela fosse uma hóspede importante, mas distante, nunca uma pessoa de carne e osso, com pensamentos e sentimentos próprios. Ela era a prenda ferida, a responsabilidade, o dever que ele havia assumido. A sensação de ser invisível, de ser apenas um problema a ser resolvido, apertava o peito de Zulmira. A crença de não merecer ser salva se aninhava mais fundo, confirmada a cada interação sem alma, a cada silêncio prolongado. Eu sou um peso, pensava ela, enquanto observava Fábio sair apressado, montando em seu cavalo, o vento agitando seus cabelos escuros. Ele não a via, não a sentia, ele via apenas a fragilidade que ele precisava proteger, a lembrança de uma falha que ele não queria repetir. E Fábio, Zulmira sentia, também tinha seus próprios fantasmas. Ela percebia a força em seus ombros, a determinação em seu olhar, mas também a tensão constante. Ele era um homem poderoso, acostumado a comandar, a proteger, mas ela via, ou imaginava ver,
o medo em seus olhos quando ele olhava para o horizonte, o medo de uma nova falha, de perder mais uma vez o que era seu, o que ele amava. Sua guarda era constante, seu coração, guardado a 7 chaves. Qualquer aproximação, qualquer toque mais demorado, parecia ser uma nova vulnerabilidade, um risco que ele não queria correr. Ele se fechava, não por maldade, mas por um medo antigo de não ser suficiente, de falhar na proteção. A vida na estância Rincão da Esperança era marcada por essa tensão constante. Rumores de ataques caramurus em fazendas distantes chegavam como sussurros assustadores, intensificando a atmosfera de perigo iminente. Os peões andavam armados, as rondas eram mais frequentes e o som dos cães de guarda ecoava na noite. Fábio estava sempre vigilante, sempre em movimento, sua figura imponente sempre presente, mas sempre distante. Zulmira sentia tudo isso. A guerra estava lá fora e também dentro dos muros da estância, dentro dos corações das pessoas. Ela era um eco dessa guerra, uma lembrança do perigo. E seu segredo, a verdade que ela não conseguia dizer, continuava a sufocá-la, tornando a muralha entre ela e o estancieiro ainda mais alta, mais intransponível. Ela desejava falar, desejava ser vista, mas o medo a mantinha prisioneira do seu próprio silêncio. O vento gelado do Pampa trazia mais do que a poeira das estradas, trazia notícias que, como facas afiadas, cortavam a pouca paz que a estância Rincão da Esperança tentava manter. Rumores de um nome que, sussurrado, causava arrepios e fazia as mulheres apertarem os terços nas mãos. Jagunço Caramuru Neco Paredes. Chegou à estância a história de um novo ataque, numa fazenda a algumas léguas dali. Ninguém escapou. As casas queimadas até o chão e as pessoas sumidas ou mortas. O nome Neco Paredes vinha junto com a crueldade dos atos. Ele era conhecido por não deixar testemunhas, por ser um lobo que não perdoava. Os peões falavam baixo, seus rostos preocupados, enquanto Fábio ouvia tudo com a testa franzida, o olhar mais duro que o normal. Zulmira, sentada na varanda, costurando um pano velho, fingia não ouvir, mas cada palavra era um ferro em brasa em sua memória. Aquele nome, Neco Paredes. Ela sentia um calafrio que não vinha do frio da tarde, mas de uma lembrança que lutava para esquecer. O pânico de ser uma boca a mais, um corpo ferido, agora se misturava com o medo que aquele nome trazia. Mais tarde, ao entardecer, quando as sombras se alongavam e o cheiro de café coado pairava no ar, Zulmira viu Fábio conversando com o velho capataz, seu Inácio, perto dos currais. Seu Inácio, um homem de pele curtida pelo sol e sabedoria antiga, ouvia o estancieiro com a atenção de um amigo. Zulmira não queria bisbilhotar, mas a voz grave de Fábio, que raramente se abria, a fez parar por um instante, escondida atrás do batente da porta da cozinha. Mais um ataque, Inácio, Fábio disse, a voz rouca, quase um lamento. Ele olhava para o horizonte, onde o sol se punha em tons de fogo. Eles não perdoam. E eu não estava lá de novo. Seu Inácio pousou a mão enrugada no ombro do estancieiro. Não te culpes, meu guri. A guerra é traiçoeira. Não se pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Mas eu deveria. Fábio retrucou, o punho apertado. Sempre sinto que chego tarde. Lembro da minha família, daquela batalha no Passo do Salso. Se eu tivesse sido mais rápido, mais esperto, talvez não tivesse perdido tanto. Talvez tudo fosse diferente. Zulmira sentiu um aperto no peito. As palavras de Fábio eram carregadas de uma dor antiga, de uma culpa que ele carregava como um fardo pesado. Ela o via como o estancieiro forte e resoluto, o protetor da Rincão da Esperança, mas agora ouvia a voz de um homem ferido, assombrado por perdas passadas, por um medo profundo de falhar novamente em proteger o que era seu, o que ele amava. Aquele medo de deixar a estância desprotegida não era apenas sobre terras ou animais, era sobre pessoas,
sobre a dor de perder. Seu coração se encheu de uma estranha empatia por Fábio. Ela via a angústia em seu rosto, a sombra do passado que o perseguia. Ele era mais do que a muralha de dever que ela sentia entre eles. Era um homem com feridas profundas, mas, mesmo com essa nova compreensão, seu próprio segredo a mantinha calada. A garganta se fechou, como se as mãos rudes do ataque ainda estivessem ali, apertando-a, impedindo-a de falar. Neco Paredes. O nome dele ressoava em sua mente, misturado com as lembranças do ataque, do silêncio forçado, e agora, com a dor que Fábio carregava. Ela tinha uma informação, uma verdade que poderia ajudar. Mas o medo era maior, um muro silencioso que a impedia de sequer pensar em abrir-se. Ela se sentia como um pássaro com as asas quebradas, vendo a tempestade se formar e sem poder avisar. Os dias passavam e o corpo de Zulmira, aos poucos, ganhava de volta sua força. Mas a mente dela era um campo de batalha próprio, onde as lembranças dançavam como fantasmas. O segredo que carregava era um nó na garganta, pesado e silencioso, mais doloroso que qualquer ferida física. Ela tentava se ocupar, ajudar na cozinha, remendar panos, qualquer coisa para afastar os pensamentos que a perseguiam. Uma tarde, sentada à beira da janela, o sol morno no rosto, Zulmira fechou os olhos. Por um instante, a paz do momento a envolveu. Mas então, a paz se quebrou. Como um raio em céu azul, tudo voltou. A imagem, a sensação, o cheiro de fumaça e medo. Ela estava lá, naquele dia terrível. Na estância vizinha, pouco antes do ataque, tinha visto os vultos se aproximando pela cerca, homens armados, a cavalo, com rostos duros e olhos de lobo. Ela tinha gritado. Tentou avisar a todos. Eles vêm, os caramurus. Mas as palavras morreram em sua garganta. Mãos rudes, grandes e fortes, a agarraram por trás. Uma mão cobriu sua boca com força, abafando seu grito, esmagando o ar em seus pulmões. O cheiro de suor e terra daqueles homens a invadiu. Ela lutou, se debateu, tentou morder, mas era pequena demais, fraca demais. Outra mão a empurrou com violência e ela caiu. A cabeça bateu forte no chão, a dor explodiu. E então, a escuridão. A lembrança veio com tanta força que Zulmira abriu os olhos, ofegante. O coração batia descompassado no peito como um tambor de guerra. As mãos tremiam. O suor frio escorria pela testa. A garganta estava seca, apertada, como se as mãos rudes ainda a estivessem calando. Aquele era o seu segredo. Ela tentou avisar, tentou salvar, mas foi silenciada. E agora a culpa a roía. Ela não tinha conseguido. Seu aviso não chegou. Ela falhou. Aquela lembrança era uma tortura. Como poderia ela, que falhou em avisar, que foi silenciada e deixada para morrer, merecer ser salva? Como poderia merecer o cuidado do estancieiro Fábio, que a tirou da morte? Ela sentia que não merecia a vida que ele lhe deu, nem o teto que a abrigava. E o medo de reviver tudo aquilo, de não ser acreditada, de ser vista como louca, era um muro ainda maior que a impedia de contar a verdade. Naquele mesmo dia, as notícias ruins voltaram a circular pela estância. Um peão chegou esbaforido, o cavalo espumando, trazendo a terrível nova de mais um ataque. Mais uma estância vizinha, um pouco mais longe desta vez, tinha sido invadida. A crueldade de Neco Paredes era a mesma: casas queimadas, gado roubado e ninguém vivo para contar a história. Não deixa ninguém vivo, repetia o peão, os olhos arregalados de pavor. É um monstro. Fábio ouviu as notícias com a face fechada, os olhos azuis faiscando de raiva e determinação. Ordenou que as rondas fossem dobradas, que todos ficassem alertas. Sua voz grave ecoava pelo pátio, e Zulmira, da janela, sentiu o peso da responsabilidade que ele carregava. Ele era a muralha que protegia a rincão da esperança. Mas o nome, Neco Paredes, o mesmo nome que ela tinha ouvido dias antes,
O mesmo nome que agora era sinônimo de pavor. E com a lembrança vívida do ataque, ela soube. Foi ele, foi o jagunço ou seus homens que a calaram. Foi ele quem a deixou para morrer. Zulmira sentiu um frio na barriga. Ela tinha a verdade, a informação que Fábio precisava. Sabia quem era o lobo que rondava as estâncias. Mas o medo a paralisava. O medo daquele homem, Neco Paredes, que não deixava testemunhas. O medo de que, se ela falasse, ele viesse atrás dela, de novo. E o medo de que, se falasse, Fábio não a acreditaria. Que a veria como uma fraca, uma mulher delirante, um peso que só trazia mais problemas. A brutalidade dos ataques de Neco Paredes reforçava a necessidade de segurança na estância, e Fábio estava mais vigilante do que nunca. Zulmira o observava, forte e resoluto, e sentia a urgência de falar crescer em seu peito. Mas a voz, sempre a voz, parecia presa. O segredo era um fardo, uma pedra que a impedia de respirar direito. Ela precisava falar, mas não conseguia, não ainda. O sol mal havia despontado quando a notícia, fria e cortante como a lâmina de um punhal, varreu a estância rincão da esperança. Um pequeno grupo de peões que saíra em ronda na madrugada voltou com os cavalos suados e os rostos pálidos. Tinham encontrado rastros, vestígios inconfundíveis da presença de Neco Paredes e seus homens. Não muito longe, perto da sanga que marcava a divisa sul. Perigosamente perto. A notícia correu como fogo em palha seca. Fábio Dornelles, com a face tensa e os olhos azuis faiscando sob a aba do chapéu, ouviu o relato sem piscar. Cada detalhe, cada pegada, cada galho quebrado era uma confirmação do que ele mais temia. O lobo estava rondando o aprisco. Sem perder um segundo, o estancieiro deu ordens, sua voz grave e firme, mas com uma urgência que não passou despercebida. Mais homens foram armados, as sentinelas dobradas, e a vigilância se tornou ainda mais apertada. Um pânico silencioso, uma apreensão gelada, instalou-se nos corações de todos, mas em Fábio transformou-se em pura determinação. Zulmira, que já se sentia mais forte e caminhava com mais firmeza, ouviu tudo da varanda. Seu corpo, quase recuperado, sentia o arrepio do medo que vinha do lado de fora, mas também a urgência que crescia dentro de si. Aquele nome, Neco Paredes, era um eco constante de seu próprio pesadelo, e agora ele estava ali, a poucos passos. A verdade que ela guardava, a tentativa de aviso que foi brutalmente silenciada, queimava em sua garganta, mais forte do que nunca. Ela observou Fábio. Ele era a torre da estância, o eixo que mantinha tudo em pé. Comandava os homens com uma autoridade natural, mas sem arrogância. Seus movimentos eram precisos, sua voz, um bálsamo de segurança em meio ao temor. Ele parecia ter braços para abraçar toda a estância, olhos para ver cada canto, e um coração para proteger cada vida ali. Zulmira o via liderar, e uma nova percepção começou a brotar em seu peito. Até então, ela o havia visto como o estancieiro carregado de culpa, o homem que a resgatara por dever, por um fardo que ele mesmo se impusera. Mas agora, observando-o sob a ameaça iminente, ela começou a ver além daquela culpa, além do dever. Via a honra em seus olhos, a coragem em sua postura, a força silenciosa que o movia. Ele não era apenas um homem atormentado pelo passado. Era um líder nato, um protetor por essência, alguém que, apesar de seus próprios demônios, se erguia para defender os seus. Quando ele passava por ela, apressado, os olhos azuis fixos no horizonte, Zulmira sentia um calor subir pelo rosto. Havia nele uma beleza rude, a beleza de um homem do pampa, forjado na luta e na terra. Sua voz, quando dava uma ordem aos peões, era um som de comando, mas quando, por acaso, ele lhe perguntava como se sentia, havia um tom mais suave, quase um pedido, que a fazia prender a respiração.
A proximidade de seu corpo forte, mesmo que fosse apenas de passagem, causava uma corrente elétrica que Zulmira tentava ignorar, mas que a deixava inquieta. Ela via o estancieiro Fábio Dornelles não apenas como seu salvador, mas como um homem complexo, cheio de camadas, um porto seguro em meio à tempestade. A muralha que ela havia construído em torno de si e que ele parecia reforçar com sua distância, começava a mostrar rachaduras. Ela sentia um fascínio crescente por sua determinação, por sua capacidade de enfrentar o perigo com a cabeça erguida. No entanto, o segredo. O segredo era um fardo ainda mais pesado agora. A cada olhar que trocava com Fábio, a cada vez que ele passava por ela, forte e vigilante, a verdade que ela guardava em si parecia gritar, querendo ser libertada. Ela tinha informações vitais, informações sobre Neco Paredes, sobre o ataque, sobre o que realmente aconteceu. Mas o medo era um nó apertado em sua garganta. O medo de ser silenciada de novo, de não ser acreditada, de reviver o horror. O segredo era uma parede entre ela e Fábio, uma parede que ela precisava derrubar, mas que parecia intransponível. A presença de Neco Paredes tão perto da estância era um chamado urgente para que ela falasse. A cada instante, ela sentia que o tempo estava se esgotando, e a cada instante, a força e a honra que ela via em Fábio tornavam seu silêncio um peso quase insuportável. Ela queria protegê-lo também, alertá-lo, mas as palavras pareciam presas, amordaçadas por fantasmas do passado que se recusavam a ir embora. O galope frenético de um cavalo cortou o silêncio da madrugada, e um grito de alerta rasgou o ar antes mesmo que o sol pensasse em nascer. Caramuros estão atacando o galpão de mantimentos. Zulmira, que dormia um sono leve e inquieto, saltou da cama com o coração disparado. O barulho de tiros e gritos vindo do pátio era assustador, um eco distante do terror que a havia marcado. Ela correu para a janela, as mãos tremendo, e viu o caos. Sombras corriam, chamas lambiam a lateral do galpão, e o cheiro de fumaça, tão familiar e temido, já entrava pelo quarto. Fábio Dornelles já estava lá fora, uma figura imponente mesmo na escuridão, dando ordens com uma voz que parecia cortar o vento. Com a arma em punho, ele liderava seus peões. Sua bravura era visível em cada movimento, em cada passo firme em direção ao perigo. Ele estava no meio do fogo, expondo-se sem hesitação para proteger o que era seu. O coração de Zulmira apertou. Ela via o medo nos olhos dos peões, mas em Fábio via apenas a determinação feroz de um leão. Dona Mariana! Ela ouviu um peão gritar, enquanto o outro era arrastado para perto da casa, a perna sangrando. Tem feridos! Precisamos de ajuda! Sem pensar duas vezes, Zulmira correu para a porta. Sua fraqueza física ainda era uma realidade, mas a urgência era maior. A sensação de ser um peso, de ser invisível, desapareceu diante da necessidade. Ela não podia lutar com uma arma, mas podia ajudar de outra forma. A governanta, com sua calma habitual, já trazia panos limpos e água, mas suas mãos tremiam um pouco. Eu ajudo, Dona Mariana. Zulmira disse, a voz ainda um pouco fraca, mas firme. Seus olhos castanhos, que antes carregavam tanta melancolia, agora brilhavam com uma determinação nova. Elas montaram uma pequena enfermaria improvisada na sala de visitas. Os peões feridos eram trazidos um a um, e Zulmira, seguindo as instruções de Dona Mariana, ajudava a estancar o sangue, limpar os ferimentos, oferecer água. Ela sentia a dor deles como se fosse sua, mas se obrigava a manter a calma, a focar no trabalho. Era a primeira vez que se sentia verdadeiramente útil desde o ataque, a primeira vez que sua presença não parecia um fardo. De vez em quando, um tiro mais alto, um grito mais agudo, fazia seu corpo estremecer, e ela levantava os olhos para a janela, onde a luta ainda seguia. Via Fábio, sua camisa escura misturada com a escuridão da noite, movimentando-se com agilidade.
Ele parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, defendendo, atacando, liderando. A cada vez que ele se expunha, um frio cortante passava pela espinha de Zulmira. Em um momento de calmaria forçada, um peão jovem, com um corte feio no braço, foi trazido. Fábio se aproximou, o rosto sujo de pólvora, os olhos azuis faiscando de raiva contida. Ele olhou para o ferido, e então seus olhos encontraram os de Zulmira. Foi um segundo, um piscar de olhos, mas naquele instante uma corrente elétrica pareceu passar entre eles. Não era um olhar de culpa ou de dever, mas de uma urgência compartilhada, de uma parceria silenciosa. Zulmira, ele disse, a voz grave, mas com um tom que ela nunca havia ouvido antes. Precisamos de mais ataduras. Rápido. Ela apenas assentiu, seu corpo reagindo antes mesmo que a mente processasse. Ela correu para a despensa, a adrenalina correndo em suas veias, o pedido dele ecoando em seus ouvidos. Aquele breve comando, aquela simples palavra, foi como quebrar uma barreira. Pela primeira vez, ela não era apenas a prenda ferida ou o dever. Ela era Zulmira, e Fábio a havia chamado, a havia envolvido na luta, a havia visto não como um fardo, mas como uma ajuda. Quando voltou com os panos, o ataque já parecia diminuir. Os caramurus, sem conseguir o que queriam no galpão, recuavam. Fábio estava de pé, ofegante, mas ileso, seus olhos ainda varrendo o horizonte. Ele olhou para Zulmira novamente, e desta vez havia um reconhecimento, um respeito silencioso que ela sentiu até o fundo da alma. Em meio ao caos da guerra, naquele momento de vida ou morte, eles haviam trabalhado juntos, lado a lado, cada um à sua maneira, para defender a estância Rincão da Esperança. A muralha entre eles, construída pelo silêncio e pela culpa, havia rachado, e uma nova ponte forjada na coragem e na necessidade começava a ser erguida. A madrugada ia se esvaindo, levando consigo o último resquício do cheiro de pólvora e fumaça que pairava sobre a estância Rincão da Esperança. A batalha tinha acalmado, os caramurus recuado, deixando para trás o rastro da destruição e o cansaço que pesava em cada alma. Os peões, exaustos, sujos e alguns feridos, recolhiam-se, enquanto Dona Mariana e Zulmira, com a ajuda de umas poucas mulheres, cuidavam dos mais machucados. Zulmira sentia o corpo moído, mas uma energia estranha a mantinha de pé. As mãos tremiam, mas não de medo, e sim da adrenalina que ainda corria em suas veias. Ela tinha ajudado, tinha sido útil, e aquela sensação era um bálsamo para a alma ferida. Não era mais a prenda frágil e inútil que se sentia. Era uma mulher que tinha enfrentado o perigo e feito sua parte. Fábio Dornelles estava em pé no meio do pátio, supervisionando os últimos reparos no galpão danificado. Sua camisa escura estava rasgada em um ombro, o rosto marcado pela fuligem e pelo cansaço, mas seus olhos azuis ainda guardavam a mesma determinação férrea. Ele conversava com o capataz, dando ordens baixas, sua voz grave soando como um comando que acalmava os ânimos. Zulmira, terminando de enfaixar o braço de um peão, levantou os olhos e o viu. Ele se virou e seus olhares se cruzaram. Desta vez, não houve o desespero do primeiro encontro, nem a distância fria dos dias de convalescença. Havia algo novo. Nos olhos de Fábio, ela não viu apenas a culpa ou o dever. Havia um reconhecimento, uma luz suave de respeito que a atingiu como um raio. Ele a viu de verdade, não a vítima, não o fardo. A mulher que, mesmo ferida, tinha se levantado para ajudar. Fábio se aproximou, seus passos firmes no chão de terra batida. Ele parou a poucos metros dela, a sombra de seu corpo forte cobrindo-a. Um silêncio pesado se instalou entre eles, um silêncio que falava mais do que qualquer grito de guerra. Zulmira sentiu a respiração prender no peito. A proximidade dele, o cheiro de suor, pólvora e terra, era quase esmagadora. Ela sentiu uma mistura estranha de medo e fascínio, um calor que subia pelo pescoço.
Você foi muito corajosa, Zulmira, ele disse, a voz rouca pelo cansaço, mas com um tom que fez o coração dela dar um salto. Não era uma gentileza vazia, mas um elogio sincero, vindo de um homem que via a força onde antes só havia fragilidade. Zulmira abaixou a cabeça, sentindo as faces esquentarem. Eu só ajudei no que pude, estancieiro, ela murmurou, a voz quase sumindo. Ele fez um movimento lento com a cabeça, seus olhos fixos nela. Fez mais do que isso. Sua ajuda foi valiosa. Ele não disse mais nada, mas seus olhos continuaram a varrer o rosto dela, demorando-se em cada traço, como se estivesse a vendo pela primeira vez. Naquele olhar, Zulmira viu a humanidade de Fábio, não apenas o líder forte e distante. Viu o desespero que ele sentia ao proteger a todos, a carga pesada de sua liderança, o medo de perder mais uma vez. Ele era um porto seguro, sim, mas um porto que também carregava suas próprias tempestades. Aquele momento de silêncio compartilhado, de olhares que se encontravam e se reconheciam, quebrou a muralha que os separava. Zulmira sentiu que pela primeira vez Fábio a via não como uma vítima a ser protegida, mas como uma sobrevivente, uma mulher com sua própria força, sua própria coragem. E ela, por sua vez, via nele não apenas o herói que a salvara, mas um homem com feridas, com medos, com uma carga que naquele instante parecia menos solitária. Ele deu um pequeno passo para trás, quebrando a tensão da proximidade, mas sem quebrar a conexão que havia se formado. Descanse agora, Zulmira, ele disse, sua voz voltando ao tom de comando, mas com um toque de cuidado que ela não esperava. Ainda temos muito o que fazer. Zulmira apenas acenou, observando-o se afastar para continuar suas rondas. O pátio ainda estava marcado pelo ataque, mas o sol começava a subir, pintando o céu de um rosa suave, e no peito de Zulmira uma nova esperança começava a florescer, quente e real. As barreiras entre eles haviam rachado, e uma nova jornada, forjada na dor e na coragem, estava apenas começando. A noite desceu sobre a estância Rincão da Esperança, com um frio que pinicava a pele, um lembrete gélido de que o inverno se aproximava e que a guerra não fazia trégua. Dentro do casarão, na sala principal, o fogo crepitava na lareira de pedra, lançando sombras dançantes pelas paredes e um calor aconchegante que lutava contra o frio lá fora. Zulmira estava sentada em uma poltrona macia, perto do fogo, enrolada em um xale pesado que Dona Mariana lhe havia emprestado. O corpo ainda sentia o peso do cansaço da noite anterior, mas a mente estava mais leve, mais desperta. Seus olhos castanhos observavam as chamas, enquanto o aroma de lenha queimada e café invadia o ambiente. Fábio Dornelles, com a face marcada pelo cansaço e pelos longos dias de vigília, sentou-se na poltrona à frente dela, os olhos azuis fixos no fogo. Ele tinha acabado de voltar de uma inspeção nas cercas, e o cheiro de terra molhada e cavalo ainda o acompanhava. O silêncio entre eles não era mais de estranhamento, mas de um entendimento mudo, nascido da luta compartilhada. Ele suspirou, um som pesado que revelava o fardo que carregava. Às vezes, Zulmira, ele começou, a voz grave e baixa, quase um sussurro. Parece que a gente nunca descansa, sempre um perigo à espreita, sempre uma batalha a ser travada. Ele mexeu o pau de ferro nas brasas, fazendo uma chuva de faíscas subir pelo chaminé. Essa estância é tudo o que me resta, minha família. Perdi muito naqueles tempos. Perdi por não estar lá, por ter demorado a agir. Zulmira o ouviu com o coração apertado. Ela o via ali, um homem forte e imponente, mas que carregava a dor de um passado que ela não conhecia por completo, mas que sentia como se fosse seu. Aquela culpa, a mesma que ela sentia por não ter conseguido avisar no ataque, parecia corroer Fábio de dentro para fora. Ele não falava de grandes batalhas ou de nomes de inimigos, mas da dor íntima,
do medo de falhar novamente em proteger o que era seu. Era a voz de um homem vulnerável, e não a do estancieiro indomável. Não se pode estar em todo lugar, estancieiro. Zulmira murmurou, a voz suave, tentando oferecer algum consolo. Seus olhos encontraram os dele, e naquele instante ela sentiu uma empatia profunda, uma conexão que ia além das palavras. Era como se as almas deles, feridas de maneiras diferentes, se reconhecessem na dor. Fábio a fitou, e o olhar dele, que antes era de vigilância e dever, agora era de uma abertura, quase um pedido. Mas eu devia. É um peso que carrego, Zulmira. O medo de que tudo se perca de novo, que a rincão da esperança, que as pessoas aqui, que tudo se vá, por uma falha minha. Ele não desviou o olhar, e Zulmira sentiu a intensidade daquele momento, a sinceridade crua que ele lhe oferecia. O coração de Zulmira bateu mais forte. Aquela era a sua chance. A verdade, o segredo que a sufocava, parecia querer saltar de sua garganta. Ela queria dizer: eu entendo, Fábio. Eu tentei avisar também. Eu vi quem vinha. A frase estava pronta na ponta da língua. Ela abriu a boca, um nó se formando em sua garganta. Mas então a imagem veio. As mãos rudes tapando sua boca, a dor da queda, a escuridão. O medo, gelado e paralisante, assegurou. E se ele não acreditasse nela? E se a visse como uma mulher fraca e delirante? E se o perigo voltasse por sua causa? A voz se prendeu novamente, as palavras morrendo antes de nascer. Ela fechou a boca, sentindo a frustração e o desespero de seu silêncio. Fábio não pareceu notar sua hesitação. Ou talvez tenha notado e respeitado. Ele apenas a observou, e um pequeno sorriso triste se formou em seus lábios. São tempos duros, prenda, mas o Pampa, mesmo na guerra, tem suas belezas. Lembra-se de como era antes? Os fandangos nas estâncias, as tropeadas sem medo, os campos verdes sem o cheiro de pólvora. Zulmira sentiu um alívio misto com a dor da perda. Ele havia mudado de assunto, e o segredo permanecia guardado. Mas a conversa se abria para outro caminho, mais leve, mais nostálgico. Ela acenou, um sorriso tênue surgindo em seu rosto. Lembro, sim, estancieiro. Lembro dos rodeios, da gente se juntando para celebrar a boa colheita. Minha mãe sempre fazia um bolo de milho tão gostoso naqueles dias. E os cantores. Ah, como eu gostava de ouvir as canções antigas. Fábio sorriu de verdade. Um sorriso que iluminou seus olhos azuis e suavizou os traços cansados. Minha mãe também. Ela sempre insistia para que eu tocasse a gaita. Eu sempre fui meio desajeitado, mas ela dizia que a música acalmava a alma. A estância parecia mais alegre naqueles tempos, cheia de risos e de vida. Eles ficaram ali, trocando pequenas lembranças do Pampa antes da guerra, das vidas simples e cheias de esperança que haviam sido roubadas pelo conflito. Cada história era um tijolo construindo uma ponte invisível entre eles, um elo de confiança que nascia do compartilhamento e da vulnerabilidade. Zulmira sentia a presença de Fábio não mais como um muro, mas como um refúgio, um porto seguro, onde talvez um dia ela pudesse finalmente deixar seu segredo para trás. A noite fria lá fora parecia menos ameaçadora, aquecida pelo calor do fogo e pela chama tênue de um novo sentimento que começava a florescer em seus corações. O sol do meio-dia castigava os campos, mas dentro do casarão da estância Rincão da Esperança, uma sombra de preocupação parecia pairar. Dona Mariana, com a face mais séria que o normal, cochichava com um dos peões mais velhos. Zulmira, que ajudava a dobrar as roupas limpas no quarto de hóspedes, ouviu pedaços da conversa. Os batedores encontraram o rastro, perto das pedras altas. Dizem que é o esconderijo do Neco Paredes.
Aquelas palavras fizeram o sangue de Zulmira gelar nas veias. Neco Paredes, o nome que a perseguia em pesadelos, o homem que a havia silenciado e deixado para morrer. E agora, seu esconderijo havia sido encontrado. Pouco depois, Fábio Dornelles entrou no casarão, a capa jogada sobre o ombro, o rosto fechado em uma determinação que assustava. Seus olhos azuis, duros como pedra, varreram a sala. E Zulmira sentiu um calafrio quando o olhar dele, por um instante, encontrou o dela. Não havia gentileza agora, apenas o fogo da guerra. Ele se sentou à mesa, e seu Inácio, o capataz, estendeu um mapa de couro curtido. Fábio apontou um local no mapa com o dedo, sua voz grave e firme, enchendo o ambiente. A informação é boa. Chegou pelos tropeiros que vieram do sul. Ele está escondido ali com uns poucos homens, mas tem feito estragos por toda a parte. Não podemos esperar mais. Amanhã, ao amanhecer, partiremos. Vou com uma tropa pequena, mas bem armada. Vamos dar um fim a esse jagunço de uma vez por todas. Zulmira sentiu o ar rarear em seus pulmões. Ela se escondeu atrás da porta, o coração batendo descompassado no peito. Cada palavra de Fábio era um martelo em sua cabeça. Dar um fim a esse jagunço. Ele falava de Neco Paredes, o mesmo homem que havia liderado o ataque à estância vizinha, o mesmo que a calou. Ela tinha a informação. Sabia como ele agia, a forma brutal de seus homens. Sabia que ele era traiçoeiro, que não jogava limpo. O pânico começou a se instalar. Fábio estava determinado a ir atrás de Neco Paredes, sim. Mas ele não sabia de tudo. Não sabia que o jagunço era o rosto por trás de seu ataque, que ela o havia visto, que ela sabia de sua crueldade de uma forma que ninguém mais sabia. Ele estava indo para uma investida, para acabar com as incursões, mas e se fosse uma armadilha? E se Neco Paredes soubesse que estava sendo procurado e estivesse esperando? A informação que ela guardava era vital, uma peça que poderia mudar tudo, que poderia salvar a vida de Fábio. A urgência de falar era avassaladora, uma onda que a atingia com força. Ela precisava contar, precisava dizer que Neco Paredes não era apenas um jagunço qualquer, mas o homem que a havia ferido, que a havia silenciado. Fábio precisava saber que ela o conhecia, que tinha informações que poderiam protegê-lo. Mas o medo, o maldito medo, era um nó apertado em sua garganta, um muro que parecia se reerguer a cada batida do seu coração. O trauma de ser calada, de ser ignorada, ainda estava fresco em sua memória. E se Fábio, em sua determinação e fúria pela justiça, não a ouvisse? E se a visse apenas como uma mulher fraca e assustada, delirando com fantasmas do passado? Ela apertou as mãos contra o peito, sentindo a respiração suspensa. Olhou para Fábio, para sua figura forte e resoluta, o líder que ela tanto admirava, o homem por quem sentia uma atração que crescia a cada dia. Ele estava se preparando para a batalha, para o risco, e ela tinha a chave para talvez salvá-lo, para protegê-lo de um perigo que só ela conhecia em sua totalidade. A imagem de Fábio, partindo ao amanhecer para o confronto, sem saber a verdade que ela guardava, era uma tortura. Ela o via, forte e destemido, mas também vulnerável por sua própria ignorância. A sombra da vingança de Fábio contra Neco Paredes era também a sombra de um perigo para ele. Um perigo que Zulmira sentia que só ela poderia alertar. Ela precisava falar. Custasse o que custasse, ela não podia mais ficar em silêncio. O tempo estava se esgotando. E ela não podia permitir que Fábio fosse para uma armadilha sem o conhecimento completo da situação. O dia amanheceu com um silêncio pesado sobre a estância Rincão da Esperança. Mas não era a paz que a terra merecia. Era a calmaria que precede a tempestade, um ar tenso que anunciava perigo. Neco Paredes, o jagunço astuto e cruel, sentia a perseguição de Fábio. Sabia que o estancieiro vinha atrás dele e, em vez de fugir, decidiu virar o jogo.
Sua jogada final seria um golpe certeiro, um ataque àquilo que Fábio mais protegia, sua própria estância. Zulmira, que já estava de pé, sentia a apreensão no ar. Havia uma quietude nos peões, um olhar mais vigilante nos sentinelas. Ela tentou ajudar Dona Mariana na cozinha, mas suas mãos tremiam e os pensamentos não a deixavam em paz. A cada barulho vindo do lado de fora, seu coração dava um salto. Ela sabia que algo estava para acontecer, e a verdade que guardava em seu peito parecia gritar, querendo sair. Foi então que o inferno se soltou. Um grito agudo de um sentinela, um tiro solitário que rasgou o ar da manhã, e depois o caos. O som de muitos cavalos se aproximando, gritos de guerra e o estrondo de portas sendo arrombadas. Os Caramurus. Neco Paredes havia chegado e seu ataque era mais violento e organizado do que qualquer outro. Zulmira correu para a janela da sala, o corpo todo tremendo. O pátio estava infestado de homens armados, a cavalo, disparando e gritando. Ela viu Fábio Dornelles, já no meio da confusão, sua figura imponente lutando com a ferocidade de um touro. Com a arma em punho, ele disparava, dava ordens e protegia os peões que lutavam ao seu lado. Seu rosto estava marcado pela fúria, os olhos azuis faiscando sob o chapéu. Ele estava em perigo, grande perigo. O coração de Zulmira a apertou. Ela o via ali, um homem só contra tantos, e a visão do perigo iminente para Fábio a atingiu com a força de um raio. Não era mais a vítima, a mulher ferida. Era alguém que precisava agir, que precisava proteger. A jornada de sua cura, de seu silêncio, culminava naquele instante. Ela não podia mais ser um peso, um corpo a ser salvo. Ela precisava quebrar o silêncio. Um dos capangas de Neco Paredes, um homem grande e barbudo, avançava em direção à casa principal, derrubando tudo em seu caminho. Seus olhos cruéis varreram a janela e, por um instante, o olhar dele encontrou o de Zulmira. Um sorriso de escárnio se formou em seus lábios e ele apontou a arma para o casarão. Naquele momento, todo o medo de Zulmira se transformou em uma raiva fria e uma determinação de aço. As mãos rudes que a haviam calado, a dor da queda, o desespero de não ser ouvida, tudo isso se dissolveu diante da imagem de Fábio lutando, da estância sendo invadida e do perigo real que a ameaçava. Ela não seria silenciada de novo, não permitiria que Fábio fosse pego desprevenido. Com uma força que não sabia que tinha, Zulmira se levantou. A fraqueza de seu corpo ainda era presente, mas sua mente estava mais clara do que nunca. Ela se virou, não para fugir, mas para encontrar Fábio. Ele estava lá fora, no coração da batalha, prestes a cair na armadilha de Neco Paredes, sem saber a verdade completa. Ela correu pelo corredor, o barulho da luta cada vez mais perto. Dona Mariana, com as outras mulheres, estava escondida na despensa, assustada, mas Zulmira não podia parar. Ela tinha que chegar até Fábio, tinha que falar. Sua voz, que esteve presa por tanto tempo, precisava ser ouvida agora. A vida de Fábio, e talvez a da estância inteira, dependia disso. Ela abriu a porta dos fundos, saindo para o pátio lateral, onde a fumaça e os gritos eram mais intensos. Viu Fábio, de costas para ela, lutando contra dois homens de Neco Paredes, sua espada faiscando. Outro grupo de caramurus vinha por trás, cercando-o. Era uma armadilha. Zulmira sentiu o ar prender em sua garganta, mas desta vez não era o medo que a silenciava. Era a urgência que a impulsionava. Ela precisava gritar, precisava dizer a ele, agora, antes que fosse tarde demais. O caos da batalha engolia a estância rincão da esperança. Gritos, tiros e o clangor de facões se misturavam no ar pesado de pólvora e fumaça. Zulmira, na beira do pátio lateral, viu Fábio, de costas para ela, lutando com a fúria de um touro contra dois homens de Neco Paredes. Sua espada brilhava em golpes rápidos, mas outros caramurus vinham por trás, fechando o cerco.
Era uma armadilha perfeita, um laço cruel que se apertava em torno do estancieiro. O coração de Zulmira disparou, um tambor descompassado em seu peito. O medo, que a havia calado por tanto tempo, agora se transformava em uma onda de coragem desesperada. Não! Ela não podia permitir. Não podia vê-lo cair sem avisar. A vida dele, a vida de todos, dependia daquelas palavras presas em sua garganta. Com uma força que veio do fundo de sua alma, Zulmira abriu a boca. Um som rouco, quase um gemido, escapou. Mas ela se forçou. Respirou fundo, puxando o ar que parecia rasgar seus pulmões. "Fábio! Fábio!" Ela gritou, sua voz antes fraca, agora rasgando o barulho da luta com uma clareza surpreendente. No meio do turbilhão, Fábio pareceu ouvir. Por um instante, que Zulmira sentiu como uma eternidade, ele hesitou, virando a cabeça. Seus olhos azuis, duros e cheios de fúria, encontraram os dela. Havia confusão, sim, mas também uma estranha atenção, como se sua voz tivesse sido um feitiço no meio do inferno. Os homens que o cercavam também pararam, pegos de surpresa por aquela voz feminina em meio ao combate. E naquele segundo de pausa, Zulmira se forçou a falar, a quebrar de uma vez por todas o silêncio que a havia corroído. As palavras jorraram, ainda um pouco roucas, mas cheias de uma verdade que queimava. "Foi Neco Paredes quem nos atacou. Eu tentei avisar, mas ele me silenciou." A revelação caiu sobre Fábio como um raio. O choque foi visível em seu rosto, que se contorceu em uma mistura de surpresa e um entendimento doloroso. Seus olhos, que antes viam nela a vítima e o fardo, agora a enxergavam como a testemunha, a chave, a mulher que guardava um segredo terrível e vital. Naquele olhar, Zulmira viu a culpa dele se misturar com um respeito novo, um reconhecimento de sua coragem. A muralha entre eles desabou completamente. Neco Paredes, que observava a cena de longe, montado em seu cavalo, soltou um grito de raiva. "Calem essa mulher! Matem-na!" Mas era tarde. A informação já estava no ar, e o olhar de Fábio mudou, de choque para uma determinação ainda mais fria e calculista. Ele agora sabia. Sabia quem, e o mais importante, sabia por quê. Aquela não era apenas uma batalha por terras, mas por justiça, por vingança e por uma verdade silenciada. Fábio não hesitou. Ele não poderia ir atrás de Neco Paredes no meio daquele caos, deixando a estância desprotegida. Sua prioridade era clara. Ele usaria a informação de Zulmira agora, naquele exato momento. "Inácio, cerquem o capão à direita. Eles estão vindo por lá." Fábio gritou, a voz de comando ecoando mais forte do que nunca, direcionando seus homens para um ponto estratégico que Neco Paredes usava como rota de fuga ou para flanquear. "Ele não quer testemunhas, não deixem que ele fuja." Zulmira observou. Fábio, com a nova informação, não agiu com fúria cega, mas com a mente afiada de um líder. Ele havia usado o que ela disse para mudar a estratégia da batalha, para fechar o cerco ao inimigo que agora conhecia de verdade. Ele podia lutar a guerra e proteger quem amava ao mesmo tempo. Sua decisão não era mais sobre um medo antigo de falha, mas sobre a certeza de que ele podia fazer as duas coisas. Os homens de Fábio, revigorados pela mudança na tática e pela fúria de seu estancieiro, investiram com nova energia. A batalha se intensificou, mas agora com um objetivo mais claro, uma caçada mais precisa. Zulmira sentiu um alívio imenso, misturado com um terror gelado. Ela havia falado, havia cumprido sua parte. O fardo do segredo havia sido arrancado de seu peito, mas agora o perigo que o jagunço representava era ainda maior, e Fábio estava no meio dele. Ela o viu em meio à fumaça e à luta, e ele a olhou novamente, um olhar rápido, mas profundo, que prometia muito mais do que palavras poderiam dizer. Uma promessa de que custasse o que custasse, Neco Paredes pagaria por seu crime. E que o silêncio dela, enfim, tinha sido quebrado para sempre.
O grito de Zulmira, um fio de voz rasgando o barulho da batalha, havia sido como um raio em céu azul. As palavras, "Foi Neco Paredes quem nos atacou." Eu tentei avisar, mas ele me silenciou. Ainda ecoavam nos ouvidos de Fábio, não apenas como uma verdade, mas como uma promessa de justiça. O estancieiro, com a fúria em seus olhos azuis, não hesitou. Ele sabia que Neco Paredes, o jagunço traiçoeiro, não queria testemunhas. E agora, Zulmira era a mais importante delas. Com um rugido que parecia vir do fundo da terra, Fábio virou seu cavalo, uma fera de músculos retesados, e apontou para o capão de mato onde os caramurus tentavam se reagrupar. "Não deixem que ele fuja! Ninguém sai daqui!" Sua voz, antes apenas de comando, agora carregava o peso de uma vingança pessoal, de um dever que ia além da defesa da estância. Seus olhos encontraram os de Zulmira por um breve instante, um olhar que dizia, "Eu te ouvi, e ele vai pagar." Zulmira, ainda ofegante, observou Fábio liderar a caçada. Não era mais a defesa desesperada, era uma investida calculada, uma perseguição feroz. A informação que ela havia dado, a verdade sobre a crueldade de Neco Paredes e sua forma de agir, parecia ter acendido um novo fogo no estancieiro. Ele não lutava apenas pela sua estância, mas pela memória do que Neco havia roubado, pelo silêncio imposto a ela. Ela sentiu um misto de medo pela violência que se seguia e uma estranha sensação de poder. Suas palavras haviam mudado o rumo daquela guerra. O Pampa se tornou o palco de uma caçada implacável. Fábio e seus homens, agora com a fúria e a precisão que a verdade de Zulmira lhes dera, encurralavam os caramurus. O estancieiro cavalgava à frente, sua figura imponente, sua determinação gravada em cada traço do rosto. Ele não buscava apenas a vitória, buscava a justiça. O medo de falhar novamente, que tanto o assombrara, havia sido substituído pela certeza de que ele podia proteger, podia agir. Zulmira permaneceu na estância, cuidando dos últimos feridos, mas seus pensamentos estavam lá fora, nos campos onde a vida e a morte se encontravam. Cada tiro distante, cada grito fazia seu coração saltar. Ela sentia a tensão no ar, o cheiro de suor e pólvora que parecia vir de longe. Ela torcia, rezava, e em cada prece sentia-se mais forte, mais presente. Seu silêncio havia sido quebrado, e com ele, a crença de que não merecia ser salva. Ela havia contribuído, havia sido a chave. Horas depois, quando o sol já começava a pender para o ocidente, um som diferente se fez ouvir. Não mais tiros, mas o trote pesado de muitos cavalos voltando. Um silêncio estranho, pesado, mas sem a urgência do combate. Zulmira correu para a varanda, o coração na boca. Fábio Dornelles estava à frente. Sua roupa estava suja, o rosto marcado pelo cansaço, mas seus olhos azuis brilhavam com uma luz nova, uma paz que ela nunca havia visto antes. Atrás dele, arrastado por 2 peões, vinha o corpo inerte de Neco Paredes, o jagunço que havia espalhado o terror por toda a região. O confronto havia sido brutal, como Fábio depois contaria, mas decisivo. O lobo estava morto. Um suspiro coletivo de alívio varreu a estância. As mulheres choravam, os homens se abraçavam. A ameaça havia terminado. Fábio desceu do cavalo, seus passos firmes, e seus olhos encontraram os de Zulmira. Desta vez, não havia distância, não havia dever. Havia um reconhecimento profundo, uma gratidão silenciosa, e algo mais, algo quente e promissor. Ele caminhou até ela, e Zulmira não recuou. Seus olhos, antes tão cheios de culpa e medo, agora brilhavam com uma nova clareza. Ela o viu ali, forte e cansado, o homem que havia lutado por todos e por ela. E ele a viu, a mulher que, com sua coragem, havia lhe dado a verdade e a chance de redenção. Fábio parou bem à sua frente. A proximidade de seus corpos era uma eletricidade suave, um calor que dissolvia o frio do Pampa.
Ele estendeu a mão, grande e forte, e tocou o rosto dela com uma ternura que a fez prender a respiração. Você foi mais do que corajosa, Zulmira, ele murmurou, a voz rouca. Você nos salvou, me salvou. Zulmira sentiu uma lágrima quente escorrer pelo rosto. As palavras dele eram um bálsamo para sua alma. Por ter falado, por ter sido ouvida, ela finalmente sentiu que merecia ser salva, que merecia a vida que ele lhe dera. E olhando nos olhos azuis que a fitavam com tanta intensidade, ela sentiu que merecia ser amada. O estancieiro, redimido de sua culpa, e a prenda, liberta de seu silêncio, estavam prontos para um novo começo. A paz, enfim, começava a se instalar no rincão da esperança. O sol se despedia, pintando o céu do Pampa com tons de laranja e roxo, mas a escuridão da noite não trazia mais o medo de antes para a estância Rincão da Esperança. A figura inerte de Neco Paredes jazia ali, no pátio, um lembrete sombrio da crueldade que havia sido vencida. Um suspiro de alívio varreu a todos, pesado e profundo, como o ar que finalmente se solta de um peito apertado. Fábio Dornelles, com a face ainda marcada pela batalha, mas os olhos azuis brilhando com uma paz nova, estava ali, à frente de Zulmira. A mão dele, que antes tocou seu rosto com a ternura de um acalanto, agora a segurava de forma firme, gentil, como se quisesse ter certeza de que ela estava realmente ali, de que tudo era real. Zulmira sentiu a força daquele toque, e o calor da mão dele subiu por seu braço, aquecendo a alma. O silêncio entre eles era profundo, carregado de tudo o que havia sido vivido, de tudo o que havia sido superado. Você me salvou, Zulmira, ele repetiu, a voz rouca, os olhos fixos nos dela. Não era mais a culpa que o movia, mas uma gratidão imensa, um amor que começava a desabrochar sem medo. Por todo esse tempo, eu carreguei o peso de não ter chegado antes, de não ter protegido. Mas você me deu a verdade, me deu a chance de fazer a coisa certa. As palavras dele foram como um bálsamo para o coração de Zulmira. A muralha do silêncio, a crença de não merecer ser salva, tudo desmoronou diante daquele olhar, daquela verdade. Ela sentiu uma lágrima quente escorrer pelo rosto, não de dor, mas de uma felicidade que mal cabia em seu peito. Seus olhos castanhos, antes tão cheios de melancolia, agora brilhavam com uma luz que Fábio nunca havia visto. Eu só queria que você soubesse, ela murmurou, a voz ainda um pouco embargada, mas livre. Não podia deixar que fosse para uma armadilha, sem saber. Fábio soltou um suspiro e, com a mão livre, ele a puxou mais para perto, o corpo forte dela aninhando-se contra o seu. A proximidade era uma eletricidade suave, um encaixe perfeito que fez a respiração de Zulmira prender no peito. O cheiro dele, terra, suor e a fumaça distante da pólvora, era para ela o cheiro da segurança, do lar. Seus olhos se encontraram novamente e, desta vez, não havia mais barreiras, apenas a promessa de um futuro que se abria. Ele se inclinou, o olhar de comando agora suave, cheio de um carinho que fez o coração de Zulmira se derreter. Eu te amo, prenda. Ele sussurrou, as palavras simples e diretas, carregadas de toda a força de um homem do Pampa. Eu te amo. Zulmira não precisou de mais nada. As palavras, que por tanto tempo se recusaram a sair, agora fluíam livremente. Eu também te amo, Fábio. Com todo o meu coração. Ele a abraçou forte, um abraço que a envolveu por inteiro, que prometia proteção e um amor que a guerra não poderia destruir. O Pampa, que antes parecia um campo de batalha sem fim, agora parecia sussurrar canções de esperança. Os meses se seguiram, e a poeira da guerra, aos poucos, começou a assentar na região. Falava-se de uma trégua, de uma paz de poncho verde que vinha chegando, trazendo um alívio tão esperado.
Na estância Rincão da Esperança, a vida renascia com uma força nova. Os campos, antes marcados pela fumaça, voltavam a verdejar. Os muros danificados foram reerguidos, mais fortes que antes. Anos se passaram, e a estância Rincão da Esperança não era mais apenas um nome, mas um símbolo. Um símbolo de resistência, de força e de um amor que floresceu onde a dor e a guerra tentaram destruir tudo. Fábio Dornelles e Zulmira eram agora casados. O casarão, antes silencioso e marcado pela tensão, ecoava com o riso de crianças. Um menino com os olhos azuis do pai e a determinação da mãe, e uma menina com os cabelos castanhos de Zulmira e um sorriso doce que iluminava qualquer ambiente. Zulmira, a prenda que um dia se sentiu um fardo, agora caminhava pela estância com a cabeça erguida, os olhos cheios de vida e de um amor profundo. Ela era a senhora da Rincão da Esperança, a parceira de Fábio, a mãe de seus filhos. Sua voz, que por tanto tempo esteve presa, agora cantava canções de ninar e contava histórias para seus pequenos, histórias de coragem e de esperança. Fábio, livre da culpa que o atormentava, era um estancieiro justo e amado. Seus olhos azuis, que antes carregavam a sombra de perdas passadas, agora brilhavam com a alegria de uma família e a prosperidade de sua terra. Ele havia aprendido que proteger não era apenas lutar, mas também amar e confiar. Em um fim de tarde dourado, Fábio e Zulmira estavam sentados na varanda da casa grande, os filhos brincando no pátio. Ele a abraçou de lado, a mão grande e forte descansando na cintura dela. Zulmira a apoiou a cabeça no ombro dele e juntos observaram o sol se pôr sobre os campos verdes. As cicatrizes da guerra ainda estavam lá, mas eram tênues, cobertas pela nova vida que brotava em cada canto. Aquele era o seu Rincão da Esperança, um lugar onde o amor havia vencido o medo, onde a vida havia renascido em meio às ruínas. Um abraço apertado, um olhar de carinho que prometia um futuro em paz, construído a cada dia, com a certeza de que a esperança, por mais que a guerra tentasse, jamais seria calada. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.